Dia, primeiro ano de educação mediúnica. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas na falta do pessoalmente, vai então agora via vídeo mesmo. Hoje, conforme combinado, o nosso livro de estudo, que é Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, com auxílio, com a ajuda do espírito de André Luiz. Para falar a verdade, esse livro ele foi feito na segunda viagem que André Luiz fez ao plano material. Isso é, ele estava lá no nosso lar e em cima daquilo que ele aprendeu, ele vem aqui à Terra e ele começa justamente a estudar, aliás, ele começa a utilizar o quê? A renovação mental. Ele faz uma visita ao centro de mensageiros que fica no nosso lar. Lá são preparados aqueles médiuns que têm que vir trabalhar a Terra. Você conhece algum médium que veio trabalhar aqui na Terra ou que está fazendo algum curso de educação mediúnica? Olha a ligação. Pois é. Ele conta lá, no livro, que esses médiuns, eles também, na sua grande totalidade, eles fracassam. Quando chegam aqui à Terra, eles fracassam por conta de vaidade, de ambição, medo, personalismo. E eles até são médiuns que estão descrentes daquilo que eles estão fazendo. Trabalham aqui na Terra, dentro desse livro, vocês vão achar os médiuns Otávio, a Celino e a Ernestina e o Joel. Há dois doutrinadores, o Belarmino e o Monteiro. E nessa viagem, quando André Luiz vem aqui para a Terra, ele vem com uma entidade chamada Vicente, que vai ser um colega dele. E eles são liderados por uma entidade que é o instrutor deles, que é justamente o Aniceto. Antes deles chegarem aqui na Terra, eles pernoitam num posto de socorro que se chama Posto de Socorro Campo da Paz, que é dirigido por uma entidade chamada Alfredo. Quando eles chegam lá, eles perguntam, né, mas afinal, que tipo de entidades que estão aqui nesse posto de socorro? E aí o Alfredo explica que são espíritos assim, dementados, alienados por coisas que eles fizeram na Terra contra a sua massa física, contra o seu corpo. E ali eles ficam sofrendo e ali eles são tratados. Mas não tem só esses espíritos, não. Quando o André Luiz ele começa a percorrer esse posto de socorro, o Campo da Paz, ele descobre ali também um local onde existe uma série de entidades ali que eles estão assim, dormindo assim num sono eterno. Que eles, por conta de crenças religiosas dogmáticas e materialistas, acham que de repente eles vão acordar. Enquanto isso, eles têm que ficar ali dormindo. A gente vai estudar bastante isso num determinado capítulo. O André Luiz também ele tem a oportunidade de ver a tempestade magnética que sai do planeta Terra e vem até a esse posto de socorro. E como é que ela chega? Mas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então ele sente a vibração do que está acontecendo no mundo lá no plano espiritual. Vejam vocês como é importante aquilo que a gente pensa, que a gente faz aqui no planeta Terra. E nesse posto de socorro, eles também eles também trabalham, né? Eles tratam espíritos revoltados e perversos, que passaram aqui também na Terra, que ainda tem esse quesito, esse pedaço daquilo que a gente chama de maldade, e eles estão lá no plano espiritual, lá nesse posto de socorro, Campo da Paz, sendo tratados, né? Bom, quando eles pernoitam, daí eles vêm aqui para o planeta Terra. Chegando aqui no planeta Terra, eles vão direto para um lugar, para um lar de uma senhora chamada Isabel. Esse lar
é conhecido como uma das oficinas do nosso lar aqui na Terra. Na primeira semana, o André Luiz chega e a atividade que ele exerce lá é justamente essa de ser passista e atendente fraterno, aquelas pessoas que recebem. Então a pessoa chega no lar da Dona Isabel, ela vai ser atendida por um atendente, este é um atendente encarnado, e o André Luiz, às vezes, ele ficava ao lado justamente para dar sustentação, para dar ajuda, tanto ao atendente como à pessoa que estava procurando a ajuda. Ali o que ele faz? Né? Ele observa a mente das pessoas. E vendo isso, ele observa a mente do ser humano, como é que ela é enferma. Às vezes as pessoas chegam lá com os piores problemas, as dificuldades que nós temos aqui nesse plano material, e aí ele vê como é que a mente, como é que a nossa mente, ela produz uma nuvem bacteriana. E essa nuvem bacteriana é justamente aquela que se mistura com aqueles espíritos, né, que nós costumamos chamar, dentro da codificação espírita, dentro do espiritismo, os obsessores. É dessa maneira que se liga uma mente com a outra. Mas a vida não é só de sofrimento. O André Luiz também aqui, estando um espírito desencarnado, mas aqui na Terra, ele começa a perceber o que a natureza faz ao homem. Então ele vai vendo como é que a natureza, como é que o vento, como é que a luz solar, como é que o nitrogênio, ele trabalha em cima do ser humano. E como é que ele faz o ser humano, essas situações da natureza, fazem com que o ser humano ele tenha aquela vontade de viver. E ele tire daí forças para ele ter sempre um dia melhor. Ele também vê a relação, como ele está trabalhando aqui, ele também vê a relação dos benfeitores espirituais com nós aqui humanos. Quando está dentro de um centro espírita, quando ele está na federação ou quando ele está em algum outro lugar, como é que acontece essa relação? Como é que se trabalha? Como é que o médium trabalha? Como é que acontece, por exemplo, situações de cura, quando os benfeitores espirituais chegam aqui? Ele vê isso e também está descrito no livro. Ele também tem a oportunidade de ver um desencarne, pessoas desencarnando, e ele vê todo aquele processo do espírito se deslocando, ele saindo, se deslocando do plano material para o plano espiritual. Ele explica todas essas etapas. E com isso tudo ele descobre, né, que o corpo físico é uma bênção divina que Deus nos dá, que Ele nos empresta e que nós temos que utilizar assim com o nosso próximo, mas principalmente com nós mesmos, tá? Eu faço a primeira pergunta para vocês digitarem aí. Ficaram com vontade de ler o livro? Viram como é interessante? Eu quero saber aqui agora dessa turma aqui, esses que estão aqui. Quem leu o livro? Quem não leu o livro? E aquela minha terceira pergunta, e essa é a fatal, e essa é a que eu quero saber, né? Quem ficou com vontade de ler? Responde aí embaixo, eu quero ver, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o primeiro capítulo. Tchau, até já!